Bom dia, turma. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Políticas Públicas e Legislação Educacional do curso de especialização em Gestão, Supervisão e Orientação Escolar, que será ministrado pela professora Maria Rosiane. Lembro a todos que a partir de agora essa videoconferência está sendo gravada. O vídeo ficará disponível posteriormente no nosso canal do YouTube e na nossa plataforma EAD. Tenham todos uma boa aula. Professora, bom trabalho. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Muito bom poder estarmos aqui nesta manhã de sábado para mais um encontro formativo. Então, vamos discutir aqui os nossos conteúdos previstos para hoje. Eu pergunto, vocês conseguiram fazer a atividade de ontem ainda? Já chegaram algumas atividades aqui. Qualquer dúvida, estou aqui, tá bom? Então, vamos lá. A nossa aula de hoje, ela tem, então, os seus objetivos a serem atingidos e o objetivo da aula de hoje é que, ao final deste segundo encontro do componente curricular Políticas Públicas e Legislação Educacional, o pós-graduando seja capaz de comparar os enfoques de avaliação e de análise de políticas públicas, percebendo as diferenças e semelhanças entre os enfoques. Então, hoje nós vamos falar como é que acontece esse processo de análise, de avaliação, e a avaliação nesse viés das políticas públicas. O que vamos conhecer hoje? As diferenças e semelhanças entre os dois enfoques, enfoque de avaliação e o enfoque de análise de políticas públicas. Os enfoques na perspectiva do avaliador e na perspectiva do analista, e algumas considerações de natureza política e ideológica acerca dos enfoques de avaliação e de análise de políticas públicas. Então, é o que nós vamos trabalhar na manhã de hoje, certo? E a nossa nota de aula, ela tem como título uma comparação entre os enfoques de avaliação e de análise de políticas públicas, explicando as diferenças e semelhanças entre os dois enfoques, avaliação de políticas públicas e de análise de políticas públicas. Vamos lá, então, certo? Fiquem bem à vontade para vocês realizarem as questões, contribuições, exemplos que queiram trabalhar, certo? Então, vamos lá. Essa denominação de enfoque busca enfatizar que se trata de uma perspectiva, se trata de um ponto de vista. Se trata da forma de olhar uma realidade concreta sobre as políticas públicas. Então, essa denominação, quando nós falamos em enfoque de avaliação, enfoque de análise, ela traz esse entendimento de que nós estamos buscando esse ponto de vista de alguém que está trabalhando essa perspectiva ou de alguém que está procurando entender essa realidade concreta que se passa quando se fala em políticas públicas. Então, o enfoque de avaliação, nós vamos fazer a abreviação, conforme a literatura que nós pesquisamos, de EAV. Então, essa abreviatura EAV quer dizer o enfoque de avaliação. O enfoque de avaliação, ele tem o objetivo de conhecer o resultado subjacente às políticas públicas. Então, seria avaliar que resultados aquela determinada política pública que foi implantada, que foi desenvolvida, que foi executada, que resultados trouxe, que resultados apresentou. Será que apresentou os resultados que estavam previstos para o alcance?
Então, ela tem essa intenção de avaliar aquela determinada política pública, buscando avaliar os seus resultados e tendo como foco o processo de implementação. Então, o termo resultado, que é aqui utilizado de maneira genérica, ele tem essa intenção de fazer referência ao desempenho e à consequência, né? Qual foi o desempenho do desenvolvimento dessa política pública? Qual a consequência trouxe? O efeito? Qual foi o impacto? Ou o produto das ações e estratégias que foram colocadas em prática para obter um determinado fim? Então, tem-se a intenção de avaliar esses resultados, de avaliar o desempenho, de avaliar como foram desenvolvidas essas ações, que produto surgiu como resultado dessa política pública, as estratégias que foram desenvolvidas para o desenvolvimento dessa política pública foram adequadas, foram estratégias que contemplaram resultados positivos. Então, é dessa forma que se pensa a avaliação de políticas públicas. Então, esse exame dessa avaliação se dá a partir, né, da avaliação de vários aspectos relacionados aos níveis operacionais da política. Vamos citar um exemplo, os aspectos dos recursos que foram utilizados, os aspectos do tempo, os aspectos das pessoas envolvidas, da equipe que estava à frente dessa política. Então, tem vários aspectos que devem passar por esse processo de avaliação, né? Então, como eles estão relacionados diretamente a essa política, os programas e os projetos que fazem parte dessa política pública, eles são avaliados, né? Ou poderia ser entendido simplesmente como políticas. Por exemplo, se tem políticas públicas para a educação e tem vários programas e vários projetos envolvidos nessas políticas públicas, quando elas passam por essa avaliação, então, certamente que serão avaliados os seus programas e os seus projetos. Cada projeto, cada programa deverá ser avaliado para verificar quais as consequências, qual a positividade que trouxe o desenvolvimento desses projetos, desses programas, se a equipe envolvida foi uma equipe que apresentou êxito em todo o seu trabalho, se os benefícios foram de quantos por cento, de 90%, de 100%, né? Quantos por cento de benefícios para a sociedade, né? E é dessa forma que nós vamos, assim, trabalhando esse enfoque da avaliação. O enfoque da avaliação, ele emerge de um conjunto de práticas. E esse conjunto de práticas em diferentes áreas do conhecimento, agregando também princípios teóricos e metodológicos da pesquisa social. Quando nós falamos de avaliação, né, esse enfoque de avaliação, nós vamos estar prevendo que serão trabalhados instrumentos adequados à avaliação daquela política pública, daquele programa, daquele projeto, e envolve as áreas do conhecimento. E, claro, que para isso vai ter que envolver princípios teóricos e metodológicos. Que metodologia vamos utilizar para a avaliação daquele programa, daquele projeto? Que metodologias vamos utilizar para ver a verificação dessa política pública? Se ela apresentou resultados
bons resultados para a sociedade. E nesse sentido, nós vamos verificar que essas teorias e essas metodologias, elas também estão associadas à pesquisa social. Certamente que vocês já fizeram algum projeto, como eu falei ontem, até de TCC, e sabe que nós precisamos apresentar que metodologias nós vamos utilizar para aquela pesquisa. De tal forma, aqui no enfoque da avaliação. Temos que verificar que metodologias nós vamos utilizar para avaliar essa política pública. E, nesse primeiro momento, ela vai de encontro às metodologias utilizadas na pesquisa social, nas pesquisas sociais. Segundo os autores como Cohen, 1972, Weiss, Worten, esses autores, eles vão trazer para nós, né, o Gomes, eles vão trazer para nós algumas perspectivas com relação a esse enfoque de avaliação. E eles nos citam que durante muito tempo não se teve clareza do que realmente construía uma avaliação de política. Então, durante muito tempo, falava-se na avaliação de política, mas não tinha-se esse entendimento de como se processar essa avaliação política, como trabalhar essa avaliação política relacionada às teorias, aos aspectos metodológicos. Não existia um corpo de conhecimento específico direcionado a esses processos avaliativos. Então, realizava-se uma avaliação sem esses princípios metodológicos, teóricos, que pudesse substanciar a avaliação. Então, a construção do campo conceitual da avaliação se transforma de acordo com os movimentos e as mudanças dos fenômenos sociais. Então, conforme os fenômenos sociais e os movimentos sociais que vão surgindo na sociedade, as reivindicações da população, as organizações dos grupos sociais, elas vão fazendo com que os governantes passem a pensar que precisam atender a essas demandas e precisam verificar se as políticas que estão sendo trabalhadas estão atendendo a esses grupos sociais. Então, com esses movimentos, essas mudanças, é que vamos encontrando melhorias para o campo do enfoque da avaliação. Ou seja, vão acontecendo preocupações com esse ato de avaliar as políticas públicas. E nós vamos perceber, então, temos aqui um outro teórico, Martin, que ele destaca que a conformação do corpo de conhecimento da avaliação, enquanto uma atividade acadêmico-profissional, se deve a uma conjunção de diversos fatores. Ou seja, precisa avaliar, precisa verificar os resultados, precisa. Então, como organizar a avaliação? E essa avaliação, nesse aspecto profissional, de ter alguém responsável com esse conhecimento específico para avaliação, ela não foi rapidamente exercida por alguém que fosse especialista nesse campo, mas ela tomou uma proporção de melhorias conforme os movimentos sociais foram surgindo. Então, houve assim uma conjunção de diversos fatores que contribuíram. Esses fatores, eles são entendidos como os instrumentos das intervenções públicas. Seria assim a verificação progressiva de que era preciso instrumentos
para verificar e atuar nas intervenções públicas. Por outro lado, também houve esse progresso na metodologia da investigação das ciências sociais, ou seja, outros pesquisadores foram apresentando formas metodológicas de investigação das ciências sociais, e essas formas metodológicas foram contribuindo para que a avaliação em políticas públicas elas pudessem acontecer de forma mais exitosas, mais confiáveis. E depois mesmo essa intenção de verificar a capacidade das pessoas envolvidas frente a essas administrações públicas superiores, a partir das associações, das organizações que eram necessárias para esse entendimento do desenvolvimento das políticas públicas. Então, esse ato de avaliar as políticas públicas, ao longo do tempo, eles foram apresentando metodologias que pudessem ser realmente desenvolvidas na avaliação, porque sentiram essa necessidade, vamos dizer assim, desse campo teórico e desse campo metodológico, de como avaliar essas políticas públicas após o seu desenvolvimento, como verificar os resultados, como entender esses resultados. Então, nós vamos verificar que, como dificuldades para a compreensão da trajetória do enfoque da avaliação, claro que houveram, sim, muitas dificuldades. Pela ausência desse campo teórico, desse campo metodológico, ficava difícil avaliar se aquela determinada política pública estava apresentando realmente resultados benéficos à sociedade. Então, essa trajetória, nós podemos até apontar como, além da diversidade observada na sua construção teórico-metodológica, que nós já citamos, também a ausência de registros que fossem comparando os estudos. Não se tinha nada registrado com relação à avaliação. Então, era como se a avaliação acontecia essa avaliação, mas não se produziam resultados que pudessem ficar registrados para que outros pudessem conhecer esses resultados e depois até comparar esses resultados de que uma política pública no ano, vamos dizer, de 78, nos anos 70, foi aplicado em prol da diminuição do índice de alfabetização, vamos dizer assim, um exemplo, e que resultados trouxe a partir dessa avaliação, e se hoje formos aplicar uma política pública nos mesmos modelos daquela de 78 e dos anos 70, que resultados poderíamos prever? Então, não se tinha esses registros, né? Não se encontrava esses registros até como contribuição de depois compararmos com outros registros recentes, né, de políticas recentes. Então, esse aí foi uma dificuldade apontada pelos pesquisadores que estudam o enfoque de avaliação, tá? Que na trajetória das avaliações de políticas públicas não se encontravam, não haviam registros avaliativos, né? Se haviam avaliações, eram para apresentar os registros. Então, a ausência de publicações sobre o tema também, quando se fala em enfoque de políticas de avaliação, né, as avaliações de políticas, ainda havia tempos atrás, e ainda podemos citar que ainda se tem uma ausência de publicações sobre esse tema, tá?
ficando assim difícil contribuir para as pessoas, para os especialistas que estão à frente desse papel, de desenvolver esse papel, de desenvolver essa função. Então, nesse sentido, nós podemos ficar pensando assim, então, o que é a avaliação? Qual o conceito de avaliação e quais as suas dimensões quando se fala no enfoque da avaliação de políticas públicas? E aí os autores que pesquisam dessa área, eles trazem essa preocupação e nós vamos ver que a realidade, ela sugere que se destaquem quatro aspectos observados na literatura que parecem importantes para o entendimento do conceito de avaliação. Então, quando pensamos a avaliação de políticas públicas, os pesquisadores apresentam para nós. O primeiro conceito é que os conceitos de avaliação aqui tratados, eles vão de encontro a obras que se dedicam exclusivamente ao enfoque de avaliação. Né? Os conceitos que nós vamos apresentar aqui são conceitos retirados de estudos sobre o enfoque da avaliação. E os conceitos, vamos ver aqui. No segundo aspecto, esses conceitos desses autores que se alinham ao enfoque da avaliação, eles conceberam o seu referencial teórico-metodológico de modo a permitir a abordagem de maneira indistinta de políticas, programas e projetos. Ou seja, eles não vão tratar aqui a avaliação de políticas públicas sem considerar as políticas de projetos e as políticas de programas. Então, eles colocam nesse seu referencial esse conceito, esse entendimento de enfoque de avaliação, esse conceito de avaliação, considerando essa abordagem de políticas públicas envolvendo programas e projetos. Não há como separar, pensar em políticas públicas de forma a separar cada item, tá? Que compõe essas políticas públicas. Então, nessa direção, o Weiss, 98, ele afirma que as metodologias e as técnicas utilizadas para o ato de avaliar são flexíveis e, portanto, adaptáveis a qualquer um dos níveis mencionados. Ou seja, uma metodologia utilizada para avaliar um projeto pode ser essa mesma metodologia eu posso utilizar para avaliar um programa de governo, um programa de políticas públicas. Tá? Então, eles não separam as metodologias. Essa metodologia é utilizada somente para os projetos de políticas públicas, né? Ou para os programas de políticas públicas. Não. Eles colocam, né? Trazem essa intenção de que a metodologia utilizada ela pode ser flexível e ela pode se adaptar tanto para avaliar os programas como para avaliar os projetos ou para avaliar qualquer ação que tenha essa intenção de desenvolvimento de políticas públicas. Okay? E como terceiro aspecto, sobre a avaliação, se refere no conceito mesmo do próprio sentido da avaliação, que é encontrado tanto na literatura específica da área educacional, nós que somos da área educacional, nós temos até na pedagogia o componente curricular de avaliação do ensino, avaliação educacional, e quando se pensa nas políticas públicas, eles também pensaram na avaliação no seu conceito inicial, voltado também envolvendo essa literatura específica da área educacional, produzida por educadores, quando
se trata da área social, porque nós sabemos que a educação envolve essa área social, embarca essa intenção social, ela é própria, e também ela é produzida por sociólogos, economistas e outros cientistas sociais. Então, esse conceito de avaliação, para que eles pudessem trabalhar metodologias para esse ato de avaliar, e recorreram sim, também esse conceito de avaliação da área educacional, como também dos sociólogos, dos economistas e de outras áreas sociais. Então, a maioria das obras que se alinham com o enfoque da avaliação de políticas públicas, elas são direcionadas ao estudo de políticas classificadas como sendo de cunho social. Políticas voltadas para o atendimento da população, que envolve um pensamento, uma concepção de social, de perspectivas sociais. Então, existem, entretanto, outras que se dirigem para a avaliação de políticas públicas em geral. Existem outras intenções, mas a maioria das perspectivas de políticas públicas, elas vão de encontro que as políticas públicas, elas devem ter esse cunho social. E esse cunho social também envolve um cunho coletivo. Nós não vamos pensar em uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. Nós vamos pensar em uma coletividade social, de promover um bem-estar à sociedade. Então, nesse sentido, de conhecer o conceito de avaliação, eles foram buscar esse conceito de avaliação no campo das ciências sociais. Um deles, o próprio campo educacional. O próprio campo educacional. O quarto aspecto que nós vamos verificar referente à avaliação, nós vamos ver que a avaliação possui uma estreita relação com o terceiro aspecto, que é o conceito, e é possível identificar com frequência nas obras que se alinham com o enfoque da avaliação, nas obras que nós vamos encontrar descrevendo sobre o enfoque da avaliação, uma transferência de referências teórico-metodológicas. Essas transferências é uma apropriação das metodologias teóricas, da parte teórico-metodológica das ciências educacionais, das ciências sociais, das ciências humanas. Isto é, muitos autores utilizam conceitos, tipos e modelos de avaliação provenientes da área educacional. Verifiquem aí que para aquela equipe, aquele responsável por aquela avaliação daquela política pública, muitas das vezes eles recorrem aos modelos de avaliações que ocorrem na área da educação, aos estudos sociais, as metodologias, por vezes, utilizadas diretamente na área educacional. Então, frente a esse entendimento, nós vamos ver que, de qualquer forma, e sem levar em conta o juízo que se possa fazer deste movimento, é importante reconhecer que esses aspectos teórico-metodológicos, independentemente do foco para qual foram inicialmente direcionados, têm servido como base para o estudo de processos avaliativos de atividades ou fenômenos em áreas de natureza diversas. Então, mesmo que seja, mas que metodologia se está utilizando para verificar o projeto que foi desenvolvido na
com relação aos aspectos, a área ambiental no norte do Brasil. Desenvolveram um projeto no norte do Brasil com relação à área ambiental. E agora, como avaliar se esse projeto apresentou resultados satisfatórios? Então, independente dessa natureza diversa, eles muitas vezes vão utilizar aspectos da metodologia das áreas sociais, das áreas que envolvem, por vezes, a educação, das áreas que envolvem esse entendimento dos benefícios, tá? Pontuando instrumentos avaliativos utilizados nas áreas sociais, certo? Então, esse é o quarto aspecto, tá? É o quarto aspecto que nós temos. E, nesse sentido, o conceito de avaliação, de maneira geral, ele refere-se à ação de testar, essa ação de medir ou atribuir valor a alguma coisa. Quando nós pensamos em avaliação, nós pensamos, sim, em testar, em medir, em verificar o valor que tem essa ação, para depois, sim, trabalhar nesses valores e procurar verificar onde aconteceram falhas, onde aconteceram formas que apresentaram, vamos dizer, fragilidades, para poder melhorar, apresentar melhorias. Então, essa ação de testar, de medir ou atribuir valor de alguma coisa, e no momento seria essa intenção de avaliar aquele projeto, aquele programa, aquela ação, apreciar ou estimar o merecimento de calcular, computar e conhecer a grandeza de, né, fazer uma apreciação. Então, com uma síntese desse sentido, que o termo avaliação denota, de acordo com Viana, afirma-se que avaliar é determinar o valor de alguma coisa para um determinado fim. Seria assim o conceito de avaliação. Então, tendo esse esclarecimento do que é avaliar, um dos conceitos trabalhados pelos avaliadores do enfoque de avaliação é esse, que a avaliação ela tem essa intenção de testar, de medir, de atribuir valor a alguma coisa, de apreciar, de estimar, de calcular, de computar, de conhecer a grandeza de, né, fazer uma apreciação. E o Viana coloca para nós que avaliar é determinar o valor de alguma coisa para um determinado fim. Então, esse seria o conceito de avaliação entendido para essa proposta do enfoque, né, de avaliação em políticas públicas. Alguma pergunta, algum questionamento? Vocês escreveram aí algo? Deixa eu ver se tem. Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Não? Então, vamos lá. Quando terminarmos aqui nossas conclusões, vocês poderão pontuar aí as dúvidas. Agora, nós vamos ver aqui o enfoque de análise de políticas públicas. Tá?
Então, nós vamos sair agora da avaliação e vamos para a análise. Aí você vai perguntar assim, professora, como análise? Vamos ver agora, porque por vezes nós vamos pensar assim, avaliação e análise, será que não estão uma complementa a outra? Por que são trabalhadas como conceitos distintos, conceitos diferenciados? Então, vamos lá. O enfoque de análise em políticas públicas. Ao analisar o processo de produção de conhecimento, considerando a ideia inicial de que o mesmo pode ser utilizado para melhorar a prática política, pôde-se perceber que existe desde os tempos mais remotos uma preocupação por parte dos governantes em ter ao seu lado um especialista que pudesse, o aconselhar sobre políticas que deveriam ser implementadas ou não, visando a um melhor desempenho de suas ações. Então, desde os tempos remotos, lá na época dos reinados, já havia, sim, uma preocupação dos reis em saber, procurar saber, em analisar, em ter alguém próximo de si que pudesse estar analisando, que eles chamavam de especialista, verificando se as políticas desenvolvidas para aquela população, para aquele reinado, se eram políticas que estavam apresentando um melhor desempenho. Então, já havia, sim, essa preocupação. Mas também que o conhecimento especializado era um produto da atividade de especialistas que atuavam de forma individual, sem recorrer a métodos científicos, ou seja, há tempos atrás não se tinha esse conhecimento de que para efetuarmos a análise de uma ação política, nós precisaríamos de métodos direcionados, métodos científicos comprovados que aquela metodologia poderia trazer resultados confiáveis, resultados que produziam evidências realmente. Então, não se tinha naquela época dos reinados, sim. E era produzido por pessoas que atuavam de forma individual ali, que os governantes chamavam de especialistas, mas que apresentavam análises, mas não análises pautadas em métodos científicos. Tá? E foi só bem mais tarde mesmo que, com o desenvolvimento na Europa, na Ásia, grupos de especialistas influenciaram a elaboração de políticas. E aí sim, com o desenvolvimento, grupos passaram a ter uma maior preocupação com as políticas públicas e, com a força da ciência política, foram compondo essa preocupação de montar questões teóricas e questões metodológicas para as análises das políticas públicas. E passaram essas pessoas, esses grandes teóricos que foram aparecendo, surgindo na Europa e na Ásia, foram influenciando essa elaboração de políticas, de se pensar nas análises das políticas desenvolvidas na sociedade. Então, essa é a primeira preocupação que se tem com o enfoque de análise, mas nós não podemos desconsiderar que já havia, desde há muito tempo, análise de políticas públicas. Não, claro, como acontece hoje. Houve um bom tempo de desenvolvimento para que se pudessem apresentar metodologias confiáveis. De fato, segundo Dunn e Sanches,
O crescimento do conhecimento especializado através da ação de políticos profissionais ou especialistas em política para melhorar as políticas tornou-se relativamente frequente na Idade Média na Europa. Então, na Idade Média, já começaram sim a surgir os primeiros especialistas, os primeiros políticos profissionais no campo das políticas públicas, né? Nesse período, em diversas cidades europeias, grupos de especialistas em políticas foram recrutados pelos príncipes, pelos reis, para proporcionar auxílio técnico em questões tais como de como promover as políticas públicas relacionadas à guerra, como elaborar as leis necessárias para a população, para colocar as normas, né, para apresentar uma lei, considerar uma lei para a população, sobre também as finanças. Então, nesse meio, em volta à Idade Média, os reis e os príncipes já passaram a buscar ajuda, auxílio diretamente a esses especialistas que já estavam surgindo na Idade Média, contando com esses especialistas nessa ajuda, nesse auxílio, nessa orientação técnica para as questões relacionadas às políticas para combater a guerra, as políticas para a elaboração de uma lei, as políticas para a área da economia. Então, já passaram a considerar o conhecimento técnico desses especialistas. Esses políticos profissionais, eles assumiram diversas formas em diferentes áreas do mundo. Esses especialistas, eles poderiam ser os padres, que faziam parte, né, do clero especializado, já tinham alguns estudos, já tinham alguns conhecimentos mais elevados sobre as políticas públicas, ou até mesmo cientistas da área que estavam surgindo na Idade Média. Então, essas eram as pessoas em que os reis e os príncipes contavam, né? Até mesmo os filósofos da época, eles contavam justamente para essa orientação na análise de políticas, para que pudessem elaborar os documentos voltados para as políticas públicas, certo? Então, isso aí é na história, um grande passo para que se pudesse valorizar os especialistas de políticas públicas e contar com a atenção e o parecer desses especialistas. O enfoque de análise, tá? Que aí nós lembra que a abreviatura de avaliação é EAV e de enfoque de análise é AN. O enfoque de análise qual o conceito de análise de política, não é isso? Esse enfoque de análise se desenvolveu inicialmente nos Estados Unidos, de onde foi difundido para o continente europeu. Ora apareceu como uma disciplina, ora apareceu assim como se fosse o enfoque, a análise de políticas públicas, uma disciplina, ou ora como campo de conhecimento. Quando se fala em análise de política pública, também pensou-se, é um campo de conhecimento, né? Seu desenvolvimento se relaciona com uma redefinição do papel do Estado na economia, que colocou em destaque a importância dos processos políticos e ocorreu a partir da necessidade de ampliar o entendimento
a respeito das relações entre o Estado e a sociedade e as ações do Estado para o atendimento de demandas sociais. Então, para que houvesse essa preocupação de que o enfoque de análise de políticas públicas deveria realmente existir, primeiramente ele surge como uma área, uma disciplina, e depois vai compondo um campo de conhecimento, mas entende-se sim que havia essa necessidade para entender esse processo da relação do Estado, e naquela época o Estado relacionado ao campo econômico, e esse Estado, ao oferecer os seus processos políticos, suas ações políticas, como essa relação desse Estado com a sociedade, em que ele tem a obrigação de oferecer as ações enquanto Estado para o atendimento das demandas sociais. Então, precisava, sim, de que essas análises dessas ações pudessem ser realizadas por especialistas, por pessoas que pudessem pontuar item por item, né, dessas análises. Então, houve essa necessidade, tá? Essa necessidade foi se ampliando, de que cada política, cada ação precisava ser revista, e cada fase do projeto precisava ser analisado, né? E exatamente quando cada fase do projeto custa, qual é o custo relacionado à economia do Estado que está relacionado a cada item do projeto. Porque, primeiramente, ela vem nessa preocupação: quais os custos para o desenvolvimento do projeto em cada fase, em cada etapa. Então, precisava-se desse entendimento, e esse entendimento precisava de pessoas com esse conhecimento bem aprimorado para desenvolver esse papel, esse trabalho. Então, o enfoque de análise está baseado no corpo de conhecimento interdisciplinar, denominado nos países de língua inglesa, né, Policy Analysis ou Policy Studies, que agrega elementos de diferentes ciências sociais, ou seja, não precisa ser somente uma pessoa que venha a fazer essa análise. Ela precisa também desse conhecimento interdisciplinar, que venham agregar conhecimentos diferenciados das ciências sociais. Pode ser pessoas da área da assistência social, né, um assistente social, da área educacional, da área econômica, da área da saúde e assim por diante. Então, precisa desse conhecimento interdisciplinar. É claro que vai muito de encontro a que políticas públicas está se falando, né? Está se pensando, está se analisando. Mas, de qualquer forma, não será apenas um sujeito que vai fazer todo esse mapeamento da análise daquela política pública. Certamente que ele vai contar com esse conhecimento interdisciplinar, ou seja, com uma equipe interdisciplinar para as discussões, para as orientações, para encontrar e identificar as fragilidades, os pontos fortes, né, o potencial que a política pública tem perante a sociedade, e assim vai. Então, na realidade, muitos dos conceitos e ferramentas analíticas necessárias para o desenvolvimento da análise de uma política pública, que são apresentadas nesta sessão, foram desenvolvidas no âmbito deste corpo de conhecimento interdisciplinar. Então, quando pensou-se no enfoque de análise,
com o desenvolvimento desse pensamento, foi-se entendendo que o conhecimento interdisciplinar deveria ser considerado. Não poderia considerar somente a visão dos teólogos ou a visão dos filósofos, precisaria considerar a visão de uma equipe que pudesse cada um emitir um parecer e substanciar a análise daquela determinada política, certo? Então, não seria apenas a visão de vamos dizer, de um único sujeito, mas deve-se contar com uma equipe. Na literatura pesquisada, aparece uma variedade de definições acerca do conceito de análise de políticas públicas. Uma das mais conhecidas e citadas é formulada por Dyer, que ele cita, de 1992, cita que, de forma direta e abrangente, ele afirma que a análise de políticas públicas é uma investigação sistemática que estuda sobre o que os governos fazem, por que fazem e que a diferença que isso faz. Que diferença do que é desenvolvido, do que os governos fazem, por que fazem, que diferença faz para a sociedade, o que se tem de resultados. Nesse sentido, o estudo das políticas públicas é uma descrição e explicação das causas e consequências das ações do governo. Então, ele traz para nós esse conceito de que essas análises, de que a análise de políticas públicas, ela se compõe em uma investigação sistemática, e essa investigação, ela vai procurar entender, é um estudo das ações do governo, do que esses governos fazem, por que eles fazem, porque descobriram uma problemática X, e qual a diferença que essa ação produz, qual a diferença que isso faz. E o autor conclui que a análise de políticas públicas é esse estudo das políticas que produz uma descrição e uma explicação das causas e consequências das ações do governo. Interessante essa definição do autor. E, de maneira detalhada, nós podemos verificar que o enfoque de análise tem como objetivo, então, descrever a política pública. O enfoque de análise, ele traz essa proporção, esse objetivo de descrever a política pública, entender o que o governo está fazendo ou não fazendo, porque de repente ele pode não estar fazendo nada que venha a contribuir com a sua população. E também, outro objetivo é indagar sobre as causas, os seus determinantes, questionar sobre os seus efeitos. Então, a análise de enfoque de análise, ela vem para verificar qual foi a causa daquele programa, qual foi a causa para a implementação daquele projeto, quais foram os determinantes, o que determinou que havia necessidade para se implantar aquele projeto. E a análise de política vem com esse enfoque de questionar os seus efeitos. Que efeitos foram produzidos? Foram efeitos positivos? Foram efeitos negativos? Verificar os processos desse desenvolvimento e os comportamentos ao elaborar essas políticas públicas. Por que a política pública é o que é? Por que os governos fazem o que eles fazem? E, por fim, analisar as consequências, os impactos de uma política pública.
qual a diferença que a política pública faz na vida das pessoas. Então, dá para nós verificarmos que o enfoque de análise ele tem uma proporção bem maior do que a avaliação de análise. Porque, de repente, um especialista, ele faz a avaliação de análise, mas ele vai contar também com apoio à atenção de um especialista do enfoque de análise, para que ele possa trazer essa descrição em uma amplitude maior, em uma amplitude mais detalhada, mais explicativa, vamos dizer, nesse sentido de apresentar essa descrição de que o que os governos estão fazendo, como é que eles fazem, por que eles fazem, que consequências e os impactos que está sendo apresentado a partir daquela política X que está sendo desenvolvida. E qual a diferença que a política pública faz na vida das pessoas. Verifique que está muito bem relacionado esse papel do Estado junto à sociedade a partir das ações desenvolvidas, porque precisa produzir benefícios, volto a repetir, para a população, precisa apresentar o bem-estar da população. Nesse sentido, o de 1992, o enfoque da análise de política pública compreende o conteúdo da política, ou seja, o conteúdo, a essência da política. Qual é a essência daquele programa político do governo X? Qual é a essência, qual é o conteúdo da política frente àquele projeto que está sendo desenvolvido na região sudeste do Brasil? Então, ele traz esse conteúdo através dessa descrição desse conteúdo, dessa descrição analítica desse conteúdo. Vamos dizer, é a questão educacional, então tem que se fazer uma descrição do contexto educacional que se encontrava antes do desenvolvimento dessa política, vamos dizer, se é na descrição do Brasil, do aspecto educacional, como é que se encontrava o Brasil antes desse desenvolvimento dessa política? Em que condições? E a análise também do impacto das forças econômicas e políticas, o impacto das forças econômicas e políticas, vamos dizer assim. Há uma época do Brasil, nós tínhamos hoje nós temos o Fundeb. Nós tínhamos o anterior ao Fundeb, as ações econômicas, como se haviam os gastos para a área da educação. Com o Fundeb, os gastos eles se ampliaram. A educação infantil, que gasto se tinha com a educação infantil há anos atrás? Que gasto se tem agora com a educação infantil quando ela incorporou a educação básica? Há uns tempos atrás, a educação obrigatória pelo Estado era considerada de 7 a 14 anos. Agora não, vai desde a educação infantil ao ensino médio como obrigatoriedade do Estado. Então, se tem uma economia maior com a educação, que comparação se faz com tempos anteriores a essa valorização da educação básica, desde a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio? E também a investigação sobre o efeito dos vários arranjos institucionais e processos políticos. Investigar quais as instituições envolvidas, como se deu esses processos políticos para a implementação desse programa, desse projeto,
e ainda a avaliação das consequências das políticas públicas na sociedade, em termos dos efeitos esperados ou inesperados. Tá? Então, quando nós falamos do enfoque de análise, nós temos que considerar, sim, considerar essa descrição, e essa descrição vai envolver uma parte histórica, o que se tinha antes e o que se tem agora, vai envolver a análise dos impactos econômicos, que gasto se tinha anteriormente, que gasto se tem agora, vai envolver essa investigação das instituições envolvidas, dos processos políticos desenvolvidos, e ainda vai contar com a avaliação, verificando as consequências dessa política para a sociedade e se os efeitos esperados foram contemplados ou se houveram efeitos que não se esperavam e, de alguma forma, foram apresentados de formas inesperadas. Porque, de repente, poderiam estar prevendo a diminuição do índice de analfabetos e uma diminuição, vamos dizer, esperava-se diminuir em 20% e, na verdade, diminuiu apenas 5%. Então, onde é que está a falha nessa política? Por que diminuiu somente 5% se o esperado era 20%? O que ocorreu no desenvolvimento dessa política, desse projeto? Tá? Então, o que nós podemos verificar é que o enfoque de análise ele precisa ser muito bem detalhado, muito bem trabalhado, muito bem discutido, de forma minuciosa, por especialistas, por uma equipe interdisciplinar, por pessoas de amplo conhecimento, tanto específico como conhecimentos gerais, né? E que sejam considerados todas as amplitudes do programa de políticas públicas, todas as amplitudes do projeto de políticas públicas. Ou, se for da política geral, que considere-se tudo, o todo que está sendo desenvolvido na questão daquela política. Certo? Esse aqui foi o referencial nosso. Tá? Eu acredito que tenha sido possível vocês entenderem essa diferença, né, da avaliação de políticas públicas para a análise de políticas públicas. A análise ela tem uma amplitude bem maior, né, de uma descrição, de uma explicação, de pontuar o que foi encontrado, de considerar a opinião dos envolvidos, o parecer dos envolvidos, e que deve contar com pessoas especializadas. Por isso que hoje tem muita... cada poder público deve contar com pessoas especializadas em políticas públicas para essas contribuições. Por quê? Essas pessoas especializadas em políticas públicas, elas têm esse estudo de análise de política, né? Tem como fazer as análises de políticas pautadas nas considerações necessárias de identificar item por item da política pública desenvolvida, quer seja na amplitude de programas ou de projetos. Tudo bem? Conseguiram? Deu para acompanhar? Quais são os questionamentos? Os exemplos a serem apresentados? Nenhum? Querem apresentar alguma colocação? Professora, apenas uma inquietude, né, que gera Sim, por conta sim. do assunto, né, de políticas públicas.
Certo. A questão é, muitas das vezes se percebe que há uma falha nos projetos de muitas das vezes não acontecer, né, com sucesso, mediante a tudo isso que foi colocado por questões de especialista. Porque quando eu monto uma equipe, né, para gerenciar um projeto, eu tenho que saber quem eu estou colocando, né, para gerenciar, que vai coordenar esse projeto para que ele tenha êxito, para que ele tenha sucesso, para que ele seja eficiente, né, e capaz de se colocar em prática de maneira que atinja satisfatoriamente a vida do indivíduo, a vida do, seja qual for a pessoa a qual nós estamos trabalhando para alcançar. E aí, mediante a isso, se percebe que ainda existe alguns governantes que eles simplesmente montam uma equipe para trabalhar em um projeto sem pensar nessa questão de que precisa, de que há necessidade de que eles sejam especialistas na área. E mediante a isso também pensa-se o porquê que muito se fala na educação de trazer, né, uma política pública com projetos e programas voltados para atingir o salário, o aumento do salário do profissional de educação, e até então ela não se pendura, né, ela não se faz. Talvez justamente por isso, porque faltam pessoas especialistas na área, que entendam de fato que há uma necessidade maior, né? E aí não existe essa equipe gerenciando um projeto como esse que olhe com um olhar, entendeu, mais crítico de que há a necessidade, né? Por vários motivos. Então, quando se fala de políticas públicas, muito se vem à cabeça por que muitas das vezes não se tem um sucesso. Por que muitas das vezes finaliza aquele mandato daquele governo e não se consegue, né, finalizar o projeto que foi feito também para a mesma quantidade de tempo que ele está no governo. E justamente por isso, porque muitas das vezes traz a parentela, traz os amigos, e não se pensa em montar uma equipe especializada que, de fato, entenda o projeto a qual ele está querendo implementar, né, para atingir a sua população de maneira eficaz. Muito bem. É isso mesmo que acontece. E nessa sua fala, Priscila, você traz muito bem essa ausência de avaliação e de análise, principalmente na área da educação, que é a nossa área. Então, há muitos questionamentos, meu e de outros colegas e de pessoas que estão diretamente na área da educação, de vocês, certamente, como a Priscila trouxe, de que os projetos, os programas, eles estão ali, mas no momento nós vamos procurar assim, o que levou a acabar aquele programa ou aquele projeto sem até chegar ao final, vamos dizer. E não se encontra justificativas, tá? Não se encontra justificativas descritas, apresentáveis, dizendo o que houve de erro, o que não houve, por que não se atingiu, para vir até o final daquele projeto. Então, é aquela ideia que o povo diz assim, se dormiu com o projeto X, acordou com outro projeto. E aí fica aquela interrogação, por que acabou? Eu gostava tanto daquele projeto da educação tal, para mim estava dando certo, as pessoas, né, fala dos professores, para mim estava dando certo, para mim estava ok. E aí fica sem essa explicação, justamente por não ter um enfoque de análise que apresente um documento, né, substancial ali, mostrando que o projeto não teve sucesso por isso, por isso, por isso, por isso. Então, o que dá para entender na área da educação que os projetos, eles acabam e surgem outros independentes, focados nos interesses individuais dos governantes. É melhor eu apresentar um outro projeto. Aí, às vezes, troca o nome, muda ali aquele objetivo para apresentar assim, esse projeto é do governo X.
Esse outro aqui é do governo X e desconsidera-se tudo aquilo que tem. Agora, desconsidera-se sem o enfoque de análise, desconsidera-se sem o enfoque de avaliação, que é isso que a colega colocou, sem a apresentação de documentos que possam serem comprovados de que o projeto não pode continuar, de que o projeto, o que tinha a contribuir, já contribuiu e de que precisa de novos projetos. Tá? E muitas vezes projetos acabam sem chegar ao seu final. Acaba-se de uma hora para outra. Acaba-se sem o investimento de verba. Acaba-se assim, a verba que se tinha era para as crianças passarem, ficarem na escola e almoçarem na escola. O projeto previa almoço. O projeto previa almoço para as crianças, para elas continuarem no outro turno, vamos dizer, no turno da tarde, tendo um suporte voltado para essa área educacional, da leitura, da escrita, da matemática. Mas aí, de uma hora para outra, não chega mais a verba redirecionada ao almoço das crianças, dos estudantes. E assim vai. Aí depois acaba, né? E não se apresenta essas análises, a inquietude, essa inquietação que surge em nós, educadores, professores, profissionais da área da educação, justamente com relação aos programas educacionais, aos projetos educacionais, a política voltada para a educação, é a ausência desses aprofundamentos das avaliações, né, dos enfoques avaliativos e dos enfoques de análise. Porque precisamos, sim, até para um estudo científico, como é que eu vou dizer que existia um projeto X nos anos 80, eu até lembro, por exemplo, dos anos 92, quando eu entrei na CEMED, eu entrei em 86, mas nos anos, tiveram vários projetos, eu entrei em um ano que tinha um projeto Meu Filho. Projeto Meu Filho. Não sei se alguém aqui ouviu falar. Traziam as pessoas, os meninos que viviam em condições de risco e levavam até as escolas para um trabalho. É claro que a educação ela já é um direito assegurado na nossa Constituição, mas precisam, sim, de projetos que fortaleçam essas ações. E aí, se eu for fazer uma pesquisa com relação a esse projeto do ano de 90, aonde é que eu vou encontrar? O que eu vou encontrar sobre esse projeto e o que eu vou encontrar, o que benefícios esse projeto trouxe, qual o quantitativo de crianças atendidas, de estudantes atendidos, por que acabou, por que parou, se chegou a alcance, né? Porque o projeto, tudo bem, ele pode ter o seu fim, tá? Mas, infelizmente, muitos não chegam à sua finalidade, porque lá no projeto está descrito que tem isso, vai ter a garantia disso, né? Todas as garantias, e no desenvolvimento de 1 ano, de 2 anos, vão havendo muitos cortes de verba, muitos cortes de recursos humanos, e aí é claro que o projeto vai sendo enfraquecido, tá? Vai sendo enfraquecido. Se eu coloco lá no projeto que eu vou contar com uma psicóloga para atender aos estudantes nessa forma de condição assim. De repente eu tenho uma psicóloga e depois não tenho mais, já é algo que fragilizou o projeto. Que o projeto contava com uma psicóloga, contava com uma equipe multidisciplinar, e de repente agora os estudantes não têm mais esse atendimento com a psicóloga porque cortaram a verba destinada à equipe dos recursos humanos. Então, tudo isso precisa ser analisado. E quem vai analisar isso? Aquele especialista preparado para demonstrar que houve um enfraquecimento do projeto porque houve corte de verba, houve corte na equipe que desenvolveu o projeto, houve corte, né, nos recursos humanos, houve corte de verba relacionado
a despesa com aqueles estudantes. Então, tudo isso precisa ser pontuado. Não é colocar que acabou o projeto, não deu certo. Não deu certo por quê? Há uma interrogação muito grande aí. Por que não deu certo? Em que sentido? Quais foram os erros? Então, isso tudo precisa estar descrito, como coloca aqui muito bem lá os autores, que a análise ela é uma descrição. Tá? Ela é uma descrição. Certo? E até porque outras pessoas, novos pesquisadores da área da educação, precisam ter esse conhecimento. Olha, ontem as colegas colocaram aí, professor, tem projeto que eu nunca ouvi falar, verdade. A educação tem projetos que não foram nem conhecidos pelos professores, pelos educadores. Tá? E isso aí, nós que estamos na área, é muito importante nós entendermos toda essa parte política mesmo, né? Até para que nós possamos ter um posicionamento analítico também, né? Um posicionamento de reivindicar algo para a educação, não reivindicar por reivindicar, sem esse conhecimento, sem essa propriedade de conhecimento que precisamos. Qual o objetivo daquele projeto? Preciso saber qual o objetivo. O objetivo daquele projeto X da educação era esse. Por isso que ele atingia somente crianças de baixa renda, ou por isso que ele atingia somente crianças de 6 anos, de 4 a 6 anos, por isso que ele atingia somente crianças de 8 a 10 anos, e assim vai. Eu preciso conhecer para poder inferir uma análise ou mesmo poder me pronunciar sobre o projeto, sobre a efetividade do projeto. Certo? Obrigada, Priscila. Alguém mais quer fazer Professora, uma colocação? Sim. Para mim tudo é novo, porque assim, eu me formei há pouco tempo, né? Primeiro eu fiz nutrição, aí depois eu fui voltar para a área da educação, né? Fiz pedagogia. Então, assim, esses cursos da pós, ela é muito voltada na educação pública, né? Então, a única experiência que eu ainda tenho bem pouco é na educação particular. Então, para mim está sendo tudo novo. Mas, assim, qual é o papel fundamental do gestor em relação às políticas públicas? E também quem que faz esses programas e esses projetos? Porque a gente sabe que tem vários, né? Que nem você citou, tem uns que a gente nem conhece, mas tem muitos projetos que eles estão aí há muito tempo e que ainda faz, que nem o FIES, que dá oportunidade, né, para algumas pessoas entrarem em alguma faculdade. Então, assim, quem é que faz esses projetos, esses programas? Então, como é teu nome? Ana. Ana. Então, Ana, é assim. Quando nós falamos de políticas públicas, nós estamos falando justamente das ações governamentais, podendo ser a nível federal, né, que envolve a nossa presidência, o presidente, a nível estadual, que envolve os nossos governadores, né, de estado, e a nível municipal, que envolve os prefeitos, as prefeituras. Então, quando nós falamos em políticas públicas, nós vamos estar falando, assim, primeiramente, nessa amplitude mesmo do que se tem diante da área federal, da área estadual e da área municipal, sendo desenvolvido em todos os campos, todas as áreas, podendo ser ambiental, segurança, saúde, educacional, e promovendo esse bem-estar social, tá? Então, quem elabora essas políticas públicas a nível federal são as pessoas que estão ali. Nós temos o Ministério da Educação, nós temos o Ministério da Saúde, o Ministério da Segurança, vários ministérios.
cada ministério, eles estão, sim, aptos a desenvolver essas políticas públicas, buscando atender a cada área que é destinada. O Ministério da Educação, MEC, Ministério da Educação e Cultura. Esse ministério ele vai trabalhar as políticas públicas voltadas para a área educacional. E é claro que ele vai contar com o poder executivo, o poder legislativo, porque ao preparar uma lei, essa lei ela tem que ser aprovada, tá? Por exemplo, no caso, a lei para o Brasil. A nossa lei vigente, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 93, 94/96, ela teve que ser aprovada. Qualquer lei que venha, ela tem que ser aprovada, se for a nível nacional, pelo Senado Federal, né? Então, essas leis, elas são, primeiro, uma proposição. Faz-se uma proposição de uma lei, e aí as pessoas vão analisar se todos aqueles artigos, se todos aqueles incisos estão realmente de acordo para atender às necessidades. E aprova-se ou não. De repente, na hora da aprovação, pode dizer, olha, esse artigo 20º aqui não está, o artigo 20 não está. Ninguém pode dizer que o professor vai ganhar 20 salários mínimos. Isso aqui é inexistente, pode tirar esse artigo. Então, quem aprova tirar o artigo? Aí, aprovaram retirada desse artigo. Então, retira. Então, Ana e colegas, todos os órgãos públicos, eles vão fazer. No nosso caso, Estado do Amazonas, nós vamos ter leis voltadas só para o Estado do Amazonas. Nós vamos ter decretos da nossa Secretaria de Educação, SEDUC, no caso do Estado, né? Que são decretos, documentos legais e políticas públicas voltadas para o Estado do Amazonas, que é de competência da Secretaria de Educação, e ela é também analisada pelos nossos representantes de Estado. Quem são os nossos representantes de Estado? É o próprio governador do Estado, junto com seus deputados estaduais, né? Ou seja, o poder legislativo, tá? Também vai contar com a aprovação do poder legislativo. E da mesma forma o municipal, né? Nós temos documentos referentes ao município, a cada município. No nosso caso, Manaus, temos documentos legais referentes a uma política de educação do município, que também é aprovada pelos seus vereadores, né? Temos projetos municipais indicados pelos vereadores que também devem ser aprovados pelos seus pares. Tá? Então, essas políticas públicas, elas acontecem dessa forma, a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. Tá? Como é que elas chegam até a escola? Elas vão chegar na escola porque a escola não pode fazer uma documentação que venha aferir uma legislação de amplitude nacional, de amplitude estadual ou de amplitude municipal. Eu não posso, na minha escola, fazer o meu PPP, e aí vem aí diretamente ligado ao gestor e à equipe da escola, fazer um projeto político-pedagógico dizendo que na minha escola, né, o aluno ele vai ter, vamos dizer, 180 dias escolares por ano. Aqui é só 180. Não, por quê? Porque a legislação maior, ela reza que são 200 dias letivos. Então, eu, enquanto gestora, eu não posso colocar lá no meu PPP que são 180, que eu vou estar indo contra a legislação maior, entendeu? Então, por que que o gestor, o pedagogo e o professor, certamente, precisam de entender de legislação, precisam entender de políticas públicas? Porque ele precisa colocar em seus documentos, por exemplo, o PPP, que são 200 dias letivos, tá? Que são 800 horas
anuais, certo? Eu não posso dizer que o meu aluno ele vai ter 680 horas. Não. Então, como é que chega na escola as políticas públicas dessa forma? Toda escola tem que ter um documento norteador para as suas ações, que é o PPP, Projeto Político Pedagógico. Tá? Então, nesse projeto político pedagógico, eu tenho que ter aquilo que é específico da área geral da educação e aquilo que é próprio da minha escola. Se eu abrir uma escola particular, colegas, e aí eu vou seguir tudo aquilo que é para no geral. Mas eu posso também colocar algo meu. Eu posso dizer que a minha escola oferece, vamos dizer, no horário, no contraturno, oferece aulas de computação, que oferece aulas complementares de natação, tá? Que oferece outras atividades que o meu estudante pode frequentar, que oferece professores que possam ficar em outras atividades com o aluno. Então, eu posso acrescentar, sim. Eu não posso também ir, muito essa observação de ir contra os princípios legais da educação, no que se diz ao que já está ditado nas leis, tá? O exemplo que eu dou assim básico para vocês é dizer que a minha escola vai atender 180 dias. Não, é ilegal. A escola ela tem que atender 200 dias letivos, 800 horas, né? 4 horas por dia, no mínimo. Tá? Então, isso aí requer conhecimento da legislação. Como é que os programas chegam? Programa nacional. Todo nesse nosso governo atual, federal, estamos todos voltados para a atenção à alfabetização. Até a nossa BNCC, Base Nacional Comum Curricular, ela prevê que nós tenhamos que trabalhar no primeiro e segundo ano, 2 anos, para trabalharmos o processo alfabético, para trabalharmos a alfabetização. E a BNCC, ela traz justamente isso, demonstrando que a alfabetização ela deve ser trabalhada no primeiro e segundo ano. É claro que ela começa lá na educação infantil, mas a ênfase desse processo, ele se consolidar, seria no primeiro e segundo ano, 2 anos, né? Primeiro e segundo ano do ensino fundamental, anos iniciais, que ela venha a ser trabalhado com essas crianças, com esses nossos estudantes. Então, Ana, quando eu digo que as políticas públicas elas chegam até as nossas escolas, tanto públicas como particulares, e a nossa referência aqui é justamente nessa preocupação das escolas, vamos dizer, particulares mesmo, e até as públicas, é nesse conhecimento. Por exemplo, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela traz muitas novidades nas nomenclaturas. Eu não posso abrir uma escola, vamos colocar assim, eu vou abrir uma escola agora, esse ano de 2021, abrir uma escola e vou dizer assim, escola Casinha Branca, né? Ou escola, vamos botar um nome, a escola Casinha Branca atende ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Venham, façam sua matrícula. Se for algum professor muito bem articulado, vai dizer, meu Deus, essa escola está abrindo hoje, em pleno século, em pleno ano 2021, e ela coloca lá, Escola Casinha Branca, atendemos ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Que é isso? Não existe mais ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. A BNCC é bem clara, que a nomenclatura atual, desde o seu lançamento em 2017, é anos iniciais, né? Ensino fundamental anos iniciais e ensino fundamental anos finais. Então, não posso mais estar articulando essa palavra, eu sou professora do ensino fundamental 1. Não, professora. Você não pode mais, não é de bom tom você articular isso, porque a BNCC, enquanto uma política pública também, né, enquanto traz essa ênfase,
lá ela já coloca novas nomenclaturas. Ela já não coloca mais disciplina de português, disciplina de matemática. Ela traz o quê? Componente curricular, língua portuguesa, componente curricular de matemática, componente curricular de geografia. Tá? Então, nós que somos educadores, nós vamos ter que ir nos adequando a essas nomenclaturas provenientes da própria política pública. Então, está dando para entender como é que ela chega nos espaços das escolas e como é que nós temos que ter esse conhecimento para não cometermos esses equívocos. Imagine chega alguém com a Priscilane e chega assim, e aí você está trabalhando? Sim, eu estou trabalhando no ensino fundamental 1, estou coordenando todo o ensino fundamental 1. Não, ela tem que utilizar, olha, estou coordenando o ensino fundamental anos iniciais lá na escola X. Estou muito feliz com esse novo emprego que eu tenho. Tá? Então, tem muitas novidades na área da educação. A educação ela é um processo, não é nada, ela é dinâmica. E as políticas públicas elas trazem essa intenção do papel do gestor, do papel do coordenador, né? PPP é um documento o quê? Da escola, tá? É uma política da escola, né? Projeto político da escola, PPP, projeto pedagógico da escola, mas ela no PPP vai constar o quê? Uma política pública geral. O regimento da escola, o que é o regimento da escola? O regimento da escola é um documento legal da escola, mas ele conta com toda o quê? Uma orientação de políticas públicas. Lá no regimento da escola vai colocar o horário da entrada, o horário da saída, vai constar o horário, quanto tempo de aula para o componente curricular de língua portuguesa, de matemática. Vai contar com toda uma orientação de o que é considerado, por exemplo, como é considerado para o aluno ser retido na série ou não, que considera-se as faltas. As faltas não é da minha cabeça. O meu aluno aqui pode ter 50% de falta que ele vai ser aprovado. Não. Se eu colocar no meu PPP ou no meu regimento que o aluno que tiver 50% de faltas, ele vai ser aprovado, né? Não. Por quê? Porque a legislação maior cita que é 75%. Para o aluno ser aprovado, ele precisa apresentar, né, para o estudante, porque é a nova nomenclatura, para o estudante ser aprovado, ele precisa apresentar no mínimo 75% de frequência. Então, na escola que eu vou abrir, ou que eu abri, eu não posso colocar que o aluno será considerado aprovado se ele tiver 60% de frequência. Não. Tá? Vocês estão entendendo? Tá dando para entender, Ana? Qual é a importância que nós temos, então, dessa política pública? Tá, sim, professora. A senhora falando agora deu para entender bem explicado mesmo. Muito obrigada. Isso. Então, de alguma forma, ela vai refletir, sim. Vai refletir lá no espaço da escola, tá? É importante esse conhecimento, né, da parte das políticas públicas como da legislação educacional, que nós vamos ver nos nossos próximos encontros, mais direcionado à parte da legislação da educação, certo? Essa legislação da educação nós vamos ver com maiores assim detalhes para vocês entenderem como é que ela vai refletir lá no nosso campo de atuação. Eu sendo professora, ou eu sendo coordenadora, eu sendo gestora, esse conhecimento ele não pode estar distanciado. Eles têm que estar comigo. Eu tenho que ter a propriedade desse conhecimento. Tá bom? Mais alguma pergunta? Não? Vocês já viram a atividade que nós temos? Nós temos uma atividade
Deixa eu ver se ela está aqui. Vou projetar aqui. Está aparecendo para vocês? Sim, professora. Vocês já estão de posse Sim, dessa professora. atividade? Essa atividade 2 aqui, ela também é simples. Ela traz o programa Mais Alfabetização. E ela está detalhando todo o programa Mais Alfabetização, tá? Ela está dizendo aqui a portaria que foi criada, o embasamento das leis, certo? Então, ela traz aqui todo o programa, para que ele foi criado, qual a intenção, né? Ela traz, e aí, a partir desse programa, é como se nós, tá? Nós, né, vocês, a turma, vocês vão fazer uma análise desse programa Mais Alfabetização, tá? É uma análise. Vamos analisar o que traz esse programa, o que diz. E aí, nessas análises, nós colocamos aqui para vocês algumas perguntas. Ó, já traz a finalidade, as diretrizes do programa, traz a execução do programa, as competências, e nós colocamos aqui como se fosse um ensaio. Imaginem, vocês foram convidados para fazer uma análise desse programa Mais Alfabetização. E aí nós colocamos aqui algumas perguntas para nortear essas análises. Ó, quais as leis que fundamentam o programa, esse programa Mais Educação? Apresente e comente. Então, você vai encontrar lá no texto que tem lá as leis que fundamentam o programa. E aí pode fazer o comentário dessas leis. O objetivo do programa Mais Educação é fortalecer e alicerçar as unidades escolares no processo de alfabetização, para fins de leitura, escrita e matemática dos estudantes no primeiro ano e no segundo ano do ensino fundamental. Você acredita que é possível o alcance desse objetivo? Aí você vai colocar o seu posicionamento lá, né? Se é possível, diante do programa que você tem aí, Mais Educação, Mais Alfabetização, se é possível chegar a atingir esse objetivo. Ou, se não, se é um objetivo que não tem alcance. Aí você fundamenta. O programa Mais Alfabetização se apresenta também como uma alternativa de educação em tempo integral, onde vários estudiosos têm demonstrado que a educação em tempo integral na nossa sociedade é cada vez mais necessária pelas exigências da organização econômica e social, que requerem carga horária de trabalho da família para atender necessidades básicas de sobrevivência. Apresente seu posicionamento quanto a essa questão. Ou seja, o programa Mais Alfabetização, ele traz que o aluno ele tenha um horário escolar e no outro horário, como se fosse um reforço escolar, nas áreas de matemática e língua portuguesa. Então, ele fica 2 horários, né? Ficava, porque o programa ele já teve o seu final. E, nesse foco, alguns pesquisadores dizem que ele tem essa necessidade de manter esse estudante no tempo integral, ou seja, manter o estudante na escola de manhã e à tarde, tá? Nos 2 turnos, tendo em vista que essa família ela precisa trabalhar, ela precisa estar fora de casa para poder manter o sustento familiar, né? Manter as necessidades básicas de sobrevivência. Aí você vai colocar esse posicionamento quanto a essa questão, se é válido, se não é válido, se realmente essa intenção ajuda nas famílias, não ajuda. Coloque aí o seu parecer quanto a essa afirmativa aí de alternativa do tempo integral. Tá? O quarto item, qual
quanto ao apoio financeiro, as unidades escolares que participam do programa Mais Alfabetização, como ocorre? Se você verificar aí, ou quem vivenciou também, de repente vocês, né, fizeram parte, eu tenho muitos acadêmicos de pedagogia que fizeram parte desse programa. Não sei se é o caso de vocês, se conhecem a prática na escola desse programa, mas aqui também pelo texto dá para ter uma ideia e colocar aí o programa Mais Educação, qual é esse apoio financeiro escolares que participam do programa, como é que ocorreu, tá? Na quinta, o programa Mais Educação tem objetivo, tem um período de duração. Sim, qual? Qual é esse período de duração? E a sexta pergunta, que explicações se atribuem às 10 horas semanais para as unidades escolares vulneráveis? O que são escolas vulneráveis? Lá no programa está citando que estudantes de escolas, né, unidades escolares vulneráveis, passarão 10 horas na escola. Então, o que é isso? O que são escolas vulneráveis? Vocês vão verificar e vão colocar aqui para nós. A sétima, todas as unidades escolares são obrigadas a participarem do programa Mais Educação, visto que o Brasil é um país de analfabetos. A afirmativa está correta, está errada, justifique sua resposta. Tá? Então, vocês vão verificar também se todas as unidades do Brasil, ou se são apenas algumas por adesão, as escolas foram aderindo ao programa. Ou o programa é uma obrigatoriedade para todas as escolas, que daí, na BNCC, vocês sabem, já trago aí a nomenclatura, a BNCC ela não trabalha mais com a palavra escola, ela trabalha com unidades de ensino. Tá? Unidades de ensino. E a oitava, conhecendo o programa Mais Alfabetização, identifique pontos positivos e negativos e ter essas considerações reflexivas que possam contribuir para a avaliação do programa. Então, é assim, é como o que nós queremos com essa atividade? Nós queremos que vocês se sintam fazendo, né, uma análise desse programa. Vocês sintam-se que vocês fazem parte de uma equipe e que estão analisando o programa Mais Alfabetização, certo? A partir desses questionamentos aí para nortear essa atividade. Pode ser? Dá para fazer? O que vocês acham? Sim, professora, dá para fazer. Não se preocupe que não é para entregar hoje não, tá certo? Façam aí com calma, com atenção, tranquilamente vai dar para sair um trabalho muito bem apresentado. Professora, essas suas avaliações, a gente encontra ela no EAD Box ou a senhora mandou aqui, por aqui, pelo bate-papo? Quem já tem pode até colocar aí para os colegas, mas eu acredito que a Brenda ela colocou direto lá no portal que vocês têm acesso. Tá? Mas eu posso estar verificando com ela. Tem tudo na plataforma, sim. Tá na plataforma, obrigada, não é isso? professora. E aí vocês podem postar na própria plataforma, que eu vou dando o retorno. Tá? Até melhor, porque lá tem o link tudinho, coloco lá, saindo a nota, ferindo a nota, coloco lá as considerações, tá bom? Melhor. Obrigada. Tranquilo, então? Mas não se preocupe não, se tiver algum contratempo, nós vamos ampliando aí esse tempo para entrega. O importante é vocês buscarem esse conhecimento. Novamente eu vou repetir, certo? É buscar esse conhecimento. Certo? Mais alguma dúvida?
Tranquilo, então podemos encerrar o nosso amanhã, que aí vocês vão poder até, quem quiser já vai trabalhando aí nessas atividades. O nosso próximo encontro é, quem lembra aí? Dia 28, professora. 28 ainda agora, não é isso? 28 e 29. Ah, ótimo. Ótimo, ótimo. Tá certo? Então, podemos encerrar. Vocês, esse material que foi trabalhado ontem e hoje, vocês também estão com acesso, não estão? Sim. Aí é bom Sim, sempre professora. fazer Sim, isso, fazer uma professora. revisão. Acredito que vocês, por exemplo, é uma prática minha. Eu, quando assisto algo assim, eu vou anotando, vou escrevendo. Claro que Gardner explica muito bem que cada um tem a sua forma de aprendizagem. Eu aprendo assim, anotando, sabe? Escrevendo. Quando assisto uma palestra, eu vou fazendo as anotações. E depois vocês poderão fazer uma revisão nesse material e vendo o que Duas vocês professoras, anotaram. porque só funciona se eu escrever também. Então, eu sempre digo que livro tem que ser meu, porque eu vou rabiscar o livro todinho. A palestra, eu tenho muito que isso, aí eu até oriento para vocês. Tem uma colega que ela dizia assim, professora, na época, era as lâminas, era retroprojetor. Vocês pegaram essa época de retroprojetor? De colocar as lâminas e projetar no quadro? Aí, na minha época de pedagogia, a minha colega dizia assim, professora, pelo amor de Deus, me preste as suas lâminas para eu tirar cópia, porque eu não consigo ouvir a senhora falar, anotar e ler o slide, né? O slide nas lâminas. Eu não consigo, professora, me preste. Aí eu digo, olha só, o que falta faz uma coordenação visomotora na pré-escola. A Priscila muito bem disse, sabe, né, Priscila? O que faz essa falta, que é o movimento dos sentidos, né? O ato de ouvir, prestar atenção, olhar e anotar. Então, eu gosto muito. Quando eu assisto palestra, eu vou anotando. Todos os congressos que eu vou, eu tenho muito aí. Os meus borrões, eles são utilizados, que vêm dentro da pasta, são muito bem utilizados, porque eu anoto tudo. E aí eu sempre fico falando, digo, olha, tem que trabalhar muito a coordenação visomotora dos nossos meninos lá, nossas crianças na pré-escola, porque é necessário ter essa articulação, né? E a mesma coisa com os livros. Quando eu vou ler, eu preciso ter o livro meu, porque eu vou grifar, eu vou anotar, eu vou. Então, o material tem que ser ali. É claro que, como eu digo, né, cada um tem as suas formas, não considerando que todo mundo tem que fazer isso, não. Por outro lado, tem estudantes que prestam atenção e conseguem armazenar tudo muito bem. Né? Tem aqueles estudantes que vão só com a caneta pendurada no bolso, nunca tiram a caneta do bolso, está lá, e aí chegam a te explicar tudo que ele ouviu, tudo que ele armazenou, ou seja, ele tem um canal de audição muito bem, né? Consegue absorver e armazenar tudo aquilo que ele ouviu, tá? O Gartner explica muito bem isso, né? As inteligências múltiplas e os estilos de aprendizagem, tá certo? Mas é isso. Então, eu desejo assim que vocês possam fazer uma revisão para melhor aprimorar esses conhecimentos, tá bom? Desejo um final de semana, aproveitem, cuidado com a saúde, muito cuidado ainda, tá certo? E vamos concluir as nossas atividades aqui, tá bom? Obrigada. Obrigada a você, professora. Bom final de semana para todos. Igualmente, professora, tudo de bom, viu? E a todos os colegas também. Ei, Priscila, me dá um oi depois no WhatsApp, que dia 20 é o dia do pedagogo. Eu acredito que eu vou fazer um convite. Tá. Pode deixar, professora. Depois eu lhe dou um oi no WhatsApp. Muito obrigada pelo convite. Ok, a todos, tudo de bom e precisando, estamos aqui.
Oi, professora. Tudo Oi, certinho? tudo certo, graças a Deus.